Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento. Se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, estamos de volta dando continuidade ao treinamento curso de especialista em implantação de NR1. Estamos no slide 62, paramos no último vídeo no 61. E dando continuidade, pessoal, aqui é somente um esquema mostrando para vocês tudo que envolverá, melhor dizendo, essa gestão nova da NR1 e também junto ao E-Social, que também é um módulo que estaremos tratando mais à frente. Então você vê aqui, ó, responsabilidade do empregador, logo em cima, atendimento aos requisitos técnicos e legais das NR e do INSS. Tem a hierarquia da prevenção, que é uma coisa que a gente precisa considerar, que estaremos considerando nos inventários de risco, né? Fazendo a identificação dos perigos e analisando e avaliando o risco de cada perigo. Mas a gente sabe também que tem o E-Social, vou estar explicando sobre isso, o SAT, o METEP, o FAP, o CAT, ó. No código do INSS, S2210 é o CAT, então a comunicação de acidente de trabalho. Então, é importante se ter um procedimento para emitir essas CATs, né? Sabendo que a emissão do CAT sem critério pode majorar junto lá ao que a empresa paga contra o seguro acidente de trabalho, né? Fator acidentário previdenciário. Tudo bem até aí? Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso. E aqui já é o S2240, que dá informações ligadas à parte de segurança e saúde e segurança no trabalho. Então essas informações que a gente sabe que a Previdência ela é algo que desembolsa. Então fica lá bem criterioso para liberar um benefício qualquer. Então, ou seja, empresas de consultoria, empresas que prestam serviço de segurança. Então, hoje, a própria empresa que tem o seu corpo técnico precisa de ter informações com um grau de precisão considerável, para que não venha a ser questionado, né, amanhã ou depois. Então, você vê que tudo isso aqui são documentos que envolvem, né? Tem o LTCAT também, a NR18 também está baseada agora com informações do PGR, o próprio antigo PPRA, né, o PGR absorveu, né, passou, só que tem mais riscos, né, tem os 5 riscos que nós vamos estar vendo mais à frente. A NR9 passa a ser de avaliação, né, monitoramento ambiental, e toda essa documentação implementada na empresa, que assim foi exigido que essa empresa, com seu segmento, seu grau de risco, seu número de empregados, precisam implementar o gerenciamento de riscos ambientais. Ok? Até aí, pessoal? Então a gente vê que se tornou amplo, né? E numa visão de gestão. Porque antes dessas normas todas, elas se falavam muito mal. Não era uma coisa bem
linkada uma na outra, harmonizada. Hoje, essas atualizações estão fazendo que elas venham se falar e venham harmonizar as ações. Isso é muito importante e um avanço bem legal. Então, quem vai trabalhar com segurança do trabalho não pode ficar deixando ponta solta nesse sentido, para que não venha se converter em problema maior depois, através de processos, né, que envolve benefícios, envolve aposentadoria especial também, a parte mais ligada ao INSS. Não vamos falar com profundidade sobre a Previdência, mas vamos estar falando aquilo que faz interface com o GRO, como eu já estou comentando agora. Então, continuando, temos agora a NR9, que vai, a partir do ano que vem, do início do ano, 2022, passa a ser a avaliação e controle de exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, que tem o objetivo, o campo de aplicação, a identificação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Então, a exposição. Então, a exposição é um item muito importante para se fazer uma análise de risco. Como eu comentei com vocês um pouco no último vídeo, mostrando lá o desenho, né, do escrito risco. Risco não é intolerável e risco tolerável. Então, a gente tem que se buscar fazer a faixa do risco tolerável, usando a matriz. E a matriz tem o que? A probabilidade, chance do evento acontecer e a severidade. Então, buscar também materiais, substâncias, principalmente na parte química, que sejam menos nocivas. Então, com isso, você diminui a severidade, né? E também o tempo de exposição, quanto tempo vai ficar exposto, como está aqui, ó, exposição. Então, a análise de exposição ocupacional tem que ser bem feita. A análise da exposição ocupacional dos agentes físicos, químicos e biológicos, quer dizer, identificar e também avaliar. Eu já comentei aqui que é importante se ter em mente, por exemplo, há quanto tempo, que exposição é essa? Já até mostrei aqui, mas vou falar novamente. Que exposição é essa? Então, às vezes a pessoa vai lá diariamente, mas fica 5 minutos. Ou às vezes vai uma vez por semana, fica 10 minutos. Ou às vezes faz de 15 em 15 dias, fica meia hora, ou fica meio dia. Então isso tudo tem que ser muito específico, né, bem preciso, para que possa enxergar a exposição. Tem casos que a exposição é tão curta que nem justifica tecnicamente, baseado na NR9, baseado nos limites de tolerância, né, já entra no campo da higiene ocupacional, de se avaliar certas substâncias. E também, ao mesmo tempo, tem que se avaliar bem o quê? A FSPQ, analisar bem ali o número do CAS, a substância ativa, ter uma conversa bem apropriada com o laboratório que vai fazer lá, vai fazer o trabalho para você, já coletou o material e vai fazer a análise para encontrar ali as quantidades de material tóxico, né? Isso tudo precisa estar bem definido o tempo, usar metodologias que são adequadas, metodologias que são consagradas para fazer essas avaliações. E as medidas de prevenção e controle das disposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. E tem o 9.6, que é disposições transitórias. Quando eu apresentar a vocês da parte lá só do PGR e com as matrizes, né, feitas que eu tenho aqui montado para apresentar a vocês, para ajudar vocês no trabalho, vocês vão ver ali, perceber como é que funciona bem essas informações de acordo com suas colunas. Ok até aí? Então, seguindo em frente, ó, forma de exposição habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Isso aqui é uma definição do próprio INSS, querendo dizer que tem que estar lá no PPP, se a exposição é habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente. Então, a gente tem que eles estão querendo ser bem assertivo. Tem pessoas, empresas e profissionais que usam esses tipos de termos, que é usado na Previdência, na própria segurança. Mas, um exemplo aqui, ó, habitual e intermitente, quer dizer, todo dia intermitente. Mas que intermitência é essa? Habitual e intermitente. Definir que intermitência é essa. 20 minutos a cada 2 horas, 10 minutos na parte da manhã e tarde, e etc. É de 15 em 15 dias, 5 minutos. Então isso tudo precisa ser muito bem avaliado para definir a exposição que o empregado de fato está tendo. Orientações, vamos em frente. Ó. A legislação de segurança no trabalho é vasta de obrigações documentacionais. São as normas regulamentadoras do ENIT, né, que é a Escola Nacional de Inspeção e Trabalho, e outros tantos programas, como a NHO da Fundacentro, né, Fundação Jorge do Prat. E além disso tudo tem NIOSH, metodologia NIOSH, e outras referências internacionais, como é o caso da CGIH.
O PGR deve ser levado em consideração quanto a outros documentos da empresa forem elaborados. Então tem alguns aqui que vamos mencionar. Então a gente sabe que tem que levar em consideração o PCMSO, o Programa de Prevenção de Exposição Ocupacional ao Benzeno, o Programa de Proteção Respiratória, Programa de Conservação Auditiva. Então cada empresa, de acordo com os seus cenários de risco ali, os seus ambientes, de uma maneira geral, precisa aplicar ali as técnicas, os procedimentos e as exigências legais que são necessárias. Outro aqui, ó, a análise ergonômica do trabalho. Então, hoje, dentro do PPR, dentro do PGR, haverá análise, ou pelo menos se comunicar com um documento, fazer um link de das análises ergonômicas do trabalho. Avaliação também de nível de iluminamento dos ambientes internos. Então, já entra a NHO 11 da Fundacentro, que vai dar as instruções ali como fazer a avaliação. Isso tudo precisa gerar o quê? Relatórios, registrar registros, gerar documentos. Ok? Até aí? Você vê, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, eu quando vou fazer o antigo PPR, lá, o LTCAT, ou qualquer outro documento que eu ia fazer, eu sempre levava uma planilha, escrevia tudo bonitinho ali, que eu já vi muitos problemas acontecer com isso, por deixar a ponta solta, não ter o nome de quem levantou, não ter o nome de quem foi entrevistado e uma validação no supervisor. Então eu criei um formulário colocando tudo isso aí. O nome, a descrição do ambiente, a descrição da atividade que a pessoa realiza, a frequência de exposição dela, colocando ali o que era frequente, o que era diário, o que era semanal, o que era quinzenal, o que era mensal, o que era eventual. Então eu ia colocando tudo ali e dizia que eventualidade era essa. Que período era esse, que tempo a pessoa estava exposta de fato, para ter o máximo de informação possível. Depois disso tudo, eu colocava também lá o nome do empregado que foi entrevistado, o supervisor para validar o que o empregado falou e eu também como a pessoa que entrevistou. E a data lá tudo bonitinho. Então para ter o quê? Para ter o máximo de informações necessárias e responsabilizar as pessoas também. Que já aconteceu de um empregado falar um monte de coisa e chegar uma hora, pô, mas eu não falei isso não, porque o supervisor confrontou, pô, mas tu faz isso aqui, eu tentou dar uma desculpa. Então isso tudo acaba acontecendo na prática. E a maneira de se evitar é para fazer esses documentos ter um bom princípio, começar na escadinha, fazendo os levantamentos com formulários realmente que sejam bem objetivos, tenham materiais, tenham informação, coleta informação que seja bem clara para todo mundo e com as devidas responsabilidades. O empregado só assinar, fica uma coisa ainda meia solta, porque o supervisor dele tem que estar respaldando, tem que estar ali atestando o que ele falou. Na análise ergonômica também tem uma família grande de análise ergonômica. Então tem a análise ergonômica aqui, mais voltada para um determinado tipo de ambiente, determinado tipo de cenário. E aqui vai ajudar a se fazer um trabalho adequado, né, e enxergar bem a questão da biomecânica relacionada a esses trabalhos. Então você está vendo aqui que bastante metodologias. Como não é um curso de ergonomia, que eu também ministro curso de ergonomia, nós estamos aqui só mostrando algumas metodologias para se ter uma ideia do tamanho das ações que precisam ser tomadas. Então é importante ter em mente que os riscos mecânicos devem ser considerados nesse novo programa. Então falamos dos 3 riscos existentes, físico, químico e biológico, que tem lá a NR9, também dando lá as orientações, que faz também, se comunica com a NR15 e com a CIGIH muitas das vezes. Por um outro lado, tem que estar a análise ergonômica do trabalho, NR17, e o risco mecânico, que já envolve os outros riscos também. Ok, pessoal? Então, o documento se tornou mais robusto e, objetivamente, é um gerenciamento de riscos. É um programa de gerenciamento de risco ocupacional. Então, está mostrando aqui a tabelinha já consagrada. Todo mundo conhece essa tabelinha aqui, que trabalha no mundo da segurança. Então, você está tendo ruído, vibração, radiação ionizante. Então, tudo isso precisa ser avaliado, né? Você vê aqui, ó, parte ergonômica, usar as ferramentas para enxergar tudo isso. Na parte ergonômica, hoje se tem até programa de software, né, para poder ter, baseado nas metodologias, para se fazer um levantamento com bastante precisão. Fica bem bonito também a conclusão do trabalho. Já fiz diversos assim.
O grupo azul, né, que é o chamado risco de acidente ou risco mecânico. Ó. O arranjo físico tem que ser levado em conta. Ó. Máquinas e equipamentos de proteção, ferramentas que a pessoa utiliza, ó. Iluminação, eletricidade, ó. Probabilidade de incêndio e explosão. Então, vou dar um exemplo, eletricidade. O indivíduo é eletricista. Então, a eletricidade já tem duas situações. Ela pode ser uma radiação não ionizante, que é o campo eletromagnético, mas, ao mesmo tempo, pela mesma fonte, também ela tem o risco do choque elétrico, né? Queimadura elétrica. Tudo bem até aí, pessoal? No mesmo tipo de situação que venha a acontecer. Então, isso tem que ser bem analisado. Nós vamos estar vendo exemplos sobre isso. E, além do mais, aqui na questão da eletricidade, existem as barreiras que precisam ser colocadas, né, para dar proteção. Não estamos falando de periculosidade por exposição à eletricidade, não. Estamos falando de gerenciamento de riscos. Ok? Estamos falando de programa de riscos, né, ocupacional. Incêndio, ó. Então a gente tem a parte também de emergência. Emergência não é só incêndio, pode ser emergência de incêndio, emergência química, de vazamentos de produto, liberação em corpos d'água, liberação na terra, liberação na atmosfera. Olha só onde vai. Chamado também acidentes ampliados, é um termo usado lá dentro da NR20, que acidentes ampliados, que às vezes está um derramamento, só que libera um vapor, libera uma fumaça tóxica ou gases tóxicos para a atmosfera e que pode saiu pela empresa e foi para o lado de fora e atingiu a população. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Então, na parte de emergência química, emergência de primeiros socorros, emergência de incêndio, emergência de resgate, então, emergência de remoção de acidentados. Então, o plano de emergência tem que ser de acordo com o tamanho das possíveis cenários de emergências. Ok, pessoal? Então, está aqui mostrando de uma maneira mais simplificada. Ó, físico, químico e biológico era citado no PPRA, que está sendo substituído pelo PGR, mas inclui que ele não tinha ergonômico e nem tinha mecânico. Risco mecânico ou risco de acidente. Mas no PGR entra tudo. Tudo bem até aí, pessoal? Tenta toda essa informação necessária. Físico, químico, biológico, ergonômicos e mecânicos. Orientações gerais. É importante que nenhum documento tenha informações que sejam opostas ou conflitantes àquelas do PGR. Todos devem ser harmônicos entre si. Isso indica sistematizou o documento, fez que houve uma integração, uma harmonização. A organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Isso já comentamos um pouco. Está aqui mostrando a NR17. Como vocês estão vendo, tirei só um print aqui da página inicial. Objetivo, campo de aplicação, avaliação das situações de trabalho, organização do trabalho. Ó. Então, organização envolve layout, processo, ó, levantamento, transporte e descarga individual de cargas, se houver essas atividades, movimentação de carga, que implica também treinamento baseado na NR11, na NR17, também um módulo voltado para biomecânica, então a coisa vai bem longe agora. Trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, então é lógico que vai ter que ter uma apreciação de risco. Então hoje, vamos dar um exemplo aqui, você é uma empresa de consultoria, um exemplo só, né? Então, pegou um contrato, então tem que ter um entendimento que todas essas informações vão precisar estar lá, bem tabulados, dados, preenchido todo o inventário de risco, e em alguns casos vai precisar ter o quê? Até uma apreciação de risco, que está mais dentro do NR12, para que possa ter informações que venha fazer interface com a NR17. Está aqui, ó, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais. As condições também de conforto do ambiente. O anexo 1 e 2 já são áreas específicas, né? Checkout e telemarketing. Mas, de qualquer forma, nós vimos que o trabalho ficou robusto. O trabalho técnico ficou bem amplo e vai exigir também dos profissionais. Detalhe importante comentar com vocês. Eu vi sempre muitas discussões sobre a questão de quem pode fazer uma análise ergonômica do trabalho. Uns falam que outros profissionais de outras áreas, né? E foi feita uma consulta junto ao Ministério do Trabalho no Paraná. Se vocês entrarem no Ministério do Trabalho e fazer a pesquisa para achar nota técnica, foi feito todo um estudo ali, todo um embasamento
junto ao Ministério do Trabalho, que deu o parecer final que o profissional mais indicado para fazer uma análise ergonômica, primeiro tem que ser um profissional de nível superior, e indicou ali, deu a direção para se usar o serviço do engenheiro de segurança do trabalho. Então muita gente está tentando desviar esse tipo de trabalho, mas na verdade o parecer do Ministério foi favorável de maneira objetiva para o engenheiro de segurança do trabalho. Tudo bem? Então tem a nota técnica, se alguém tiver interesse na nota técnica, eu posso até mandar, caso contrário, pesquise no Ministério do Trabalho que tem essa nota técnica, ok? Tem até organizações da Associação Brasileira de Ergonomia, né, que até qualifica certos tipos de cursos de pós-graduação de ergonomia, mas na verdade não tem lei nenhuma que ampare isso, pessoal. Então tem que se basear no que a lei nos dá o caminho. Até aí tudo bem? Então vou seguir em frente. A organização deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando houver. Então, B, comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário e a medida de prevenção do plano de ação do PGR. Então, como forma de aproximar ainda mais o GRO de um sistema de gestão, este item foi criado e se assemelha ao item 5.4, que é da ISO 45001, que é para certificação, sistema de gestão e certificação para saúde e segurança do trabalho. Então tem aqui, consulta e participação dos trabalhadores. Então tem lá na ISO 45001 de 2018, citando que precisa se consulta e participação dos trabalhadores. E no anterior, que nós já lemos aqui, consultar os trabalhadores quanto à percepção de risco. Muito bem. O que a gente sugere disso dentro da experiência prática? Criar formulários para registrar essas contribuições e entrevistas. Então tem caixas de sugestão de segurança. Tem aqui também, nesse slide eu coloquei aqui, esse item incentiva os trabalhadores diretamente expostos compartilhem os riscos. No caso da CIPA, se a organização não necessitar de CIPA, o designado pode e deve atuar nesse respeito. A organização deve incentivar a comunicação via cartões, urna de coleta de sugestões, e-mail, ouvidoria, pesquisa, intranet, DDS também contribui bastante. Então a organização ainda deve adotar mecanismo para comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário. Então eu li isso aí anteriormente e repeti aqui. Essas comunicações podem ser feitas através de reuniões de DDS, treinamentos, então os treinamentos estão colocando essa informação, murais de comunicação, quadro de aviso, e-mails, reuniões de CIPA e outras formas. Essa outra forma, eu posso até comentar que, quando eu fazia trabalhos lá em algumas empresas, de fazer análise de risco, eu costumava apresentar para os trabalhadores como é que foi feito, como é que se chegou àqueles resultados. Tudo bem? Então isso é uma forma também de se divulgar. Pode-se criar, como isso é tudo muito novo que vai acontecer agora, né, a partir de janeiro, ter essa obrigatoriedade, para poder a coisa surtir, vamos dizer assim, caminhar positivamente, faça uma reunião geral com os trabalhadores ou grupos de trabalhadores, faça uma apresentação sobre o PGR e a contribuição que eles precisam dar para o PGR ser bem feito. Então isso vale muito a pena, tem bons resultados, a adesão sempre é da maioria, a prática já mostrou isso. Tudo bem, pessoal? Disposições finais. Né? Na disposição final da NR1, o que nós temos? Sempre que várias organizações realizarem simultaneamente a atividade do mesmo local de trabalho, deve executar ações integradas. Para isso, tem que partir também da dona da área, vamos dizer assim, né? A responsável pela área. Ou se a área for compartilhada, como alguns lugares de processos modulares, de qualquer forma, tem sempre o responsável principal nisso tudo, que precisa ter as ações para integrar. Isso precisa estar o quê? Dentro do próprio gerenciamento de riscos ocupacionais, visando a proteção de todos os trabalhadores. Agora vamos lá, o PGR da empresa contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas para a prestação de serviços que atuarem em suas dependências, o local previamente convencionado em contrato ou referenciar os programas das contratadas. Então, na prática, eu passei por muitas situações interessantes sobre isso. Por exemplo,
empresas que eu trabalhei, que eram ligadas ao governo federal, que seguia a regra lá da licitação. Então dava muito problema isso, às vezes colocava lá que a empresa que fosse contratada deveria cumprir as normas de segurança do trabalho. Mas na prática, a empresa, quando ela selecionava que ganhava pelo preço, ela se deparava com uma série de exigências que ficava temerosa de não dar nem para o valor que ela ganhou, a licitação, não cobria aquela despesa toda. Então, o que a gente recomenda em casos assim, colocar também mais detalhes sobre o nível de segurança que a empresa vai precisar estabelecer, né? Ou pelo menos atender dentro da empresa contratante. Ok, pessoal? Para não ter esse problema amanhã ou depois. Então, as organizações contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais, sobre sua gestão. Então, quer dizer, só depois que contrata que vai falar isso, pode funcionar melhor na iniciativa privada isso aí, mas na iniciativa, na empresa do governo, que precisa da licitação para a empresa entrar, nem sempre isso aí consegue se atender com facilidade. Então, o que a gente recomenda frente à prática? Colocar lá um anexo que trate de tudo que precisa no campo da segurança do trabalho, para quem participar da licitação ter uma noção do tamanho do custo que ela vai ter que arcar para manter essa prevenção. E aqui, as organizações contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais. Então, já que a empresa principal, a contratante, já vai estar lá com o seu PGR, então ela precisa dar informações, né, de acordo com os riscos que aqueles contratados vão realizar. As organizações contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de risco, aí, ocupacionais específicos de suas atividades. Então, quer dizer, vai dar informação, mas não é Ctrl+C. A empresa contratante vai dar informação, mas não é Ctrl+C, Ctrl+V. A empresa contratada deve fazer o seu inventário, vai usar as informações do contratante, vai usar então a informação também no local, tem que fazer uma inspeção, tem que fazer entrevista, tem que conversar, tem que verificar o processo, tudo isso aí, mas para montar o seu inventário, de acordo com a sua atividade específica. Tudo bem até aí? E lógico, de acordo com o objeto do contrato. Da prestação de informação digital e digitalização de documentos. As organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme o modelo aprovado, né, pelo STRAB, ouvida a CIT, quer dizer, o órgão, né, de fiscalização. Os modelos aprovados pela STRAB devem considerar os princípios de simplificação e desburocratização, que são princípios que também foi implementado no governo atual. Os documentos previstos nas NR podem ser emitidos e armazenados por meio digital, com certificado digital, e meio digital com certificado digital, emitido no âmbito da infraestrutura de chaves pública brasileira, para ter o valor jurídico necessário. Então, tem que buscar lei específica, contadores podem dar um apoio sobre isso, que até porque tem que fazer passar diversos documentos de forma digital, então eles conhecem bem esse processo, e com isso se fazer esse tipo de digitalização. Os documentos físicos, aqui está falando físico, assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência desta norma, podem ser arquivados em meio digital pelo período correspondente, ou seja, o período que precisa ser arquivado. Se, por exemplo, 5 anos, a PPRA e PCMSO, 20 anos, LTCAT, 20 anos, APR, as normas que falam de APR, como NR10, NR20, outras NRs, não citava assim o período que tinha que se arquivar a documentação. Fizemos, em uma empresa que a gente fiz parte, fizemos já uma consulta ao órgão jurídico, o órgão jurídico da empresa, que é uma empresa muito grande, analisou ali o conteúdo desse documento, análise preliminar de risco, e recomendou oficialmente que fosse arquivado por 20 anos também. Então isso pode acontecer, de algum documento não ter ali específico, dizendo quanto tempo tem que arquivar, consulte o departamento jurídico que você vai ter esse parecer mediante ao que se tem no documento. Tudo bem até aí? Então vamos lá. O processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves pública brasileira, o ICP Brasil. Então também, como atuando na área de auditoria
de qualidade. Então teve uma empresa que ela fazia esse tipo de trabalho e ela tinha que fazer o backup de muitos documentos, isso com frequência. Então, tudo isso tem que ser negociado com quem vai te prestar o serviço. Mas existem empresas também que fazem isso aí, certo? Que fazem a digitalização, né, dentro dessa estrutura e atendendo ao que o ICP Brasil determina. Os empregados que optarem pela guarda de documentos prevista no CAPU devem manter os originais conforme previsão em lei. O empregador deve garantir a preservação de todos os documentos, natodigitais ou digitalizados, por meio de procedimentos e tecnologias que permitam verificar a qualquer tempo sua validade jurídica em todo o território nacional, garantindo permanentemente sua autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, retratabilidade, privacidade e interoperabilidade. Ok, pessoal? Então, tudo isso precisa estar em conformidade para ser também submetida a inspeções do Ministério do Trabalho. Como vai começar o PGR valer já em janeiro, então provavelmente durante o ano de 2020 haverá muitas fiscalização. Então já tem que estar pensando em ter alguém para fazer essas digitalização dos documentos ou documentos natos digitais, para que se tenha tudo guardado, arquivado direitinho, porque precisa rastrear, então você vai precisar encontrar o documento com facilidade, ok? E a gente termina aqui o vídeo 3, temos mais um vídeo a se fazer, desse trabalho voltado para o curso de especialista em implantação de NR1. Tudo bem até aí? Se tiver dúvidas, nos encaminhe vossas dúvidas, que estaremos esclarecendo as suas dúvidas. Boa sorte e bons estudos e até a próxima. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada